Olá, graça e paz seja contigo mais uma vez. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a nossa aula que vai iniciar agora. Eu sou o pastor Valtair Leme, da Assembleia de Deus Central em Cachoeira do Pirim. Você está no meu canal, que é uma honra para mim tê-lo no nosso canal. Hoje nós vamos estar estudando sobre a mordomia da igreja local. É uma lição muito propícia para os nossos dias. Semana passada foi uma bênção, né? A nossa lição da aula dominical sobre a mordomia da família. E hoje nós vamos estudar sobre a mordomia da igreja local. Mas antes de iniciar, eu quero fazer um agradecimento a você que tem participado comigo e ao meu amigo o pastor Paulo Kolanski. Se não me engano é de São Paulo, está sempre comigo participando, está sempre nas atividades aí e ele assiste todas as aulas, participa conosco, é um grande professor e mestre. Pastor Paulo Kolanski, aquele abraço a todos os amigos, né, que têm nos acompanhado aí no nosso canal, o presbítero Marcos Prado, que também é de São Paulo, pastor Fábio do Amapá. Então a galera aí que sempre está conosco e nos avisa, olha pastor, manda um abraço. Então aquele abraço a você que tem participado conosco dessas aulas. Eu quero agradecer a Deus pelas suas vidas e convidá-los a trazer mais pessoas para o nosso canal. Você que é inscrito no nosso canal, traga mais gente inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, está chegando agora, se inscreva, deixa seu like. No final dessa aula, deixa o seu comentário, que ele é muito importante para nós, ok? Essa aula nossa que ela vai ao ar agora, ela vai ser notificada agora, é a aula que você vai estar aplicando na sua sala no dia 4 de agosto agora, né? A lição de número 5. Então, nesse momento, começa-se a aula, a mordomia da igreja local. Muito bem, vamos lá. O texto áureo dessa lição e vai nos trazer sobre Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, né? Texto áureo: escrevo-te essas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E também a verdade prática, vai dizer assim, o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos capítulo 9, versículo 31, 1 Coríntios 1, 2, Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25 e Atos capítulo 9. São 3 leituras que serão feitas nesse domingo agora. O objetivo geral dessa lição é expor que a igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Ela tem 3 objetivos específicos. Esses 3 objetivos é apresentar a mordomia dos bens espirituais, refletir sobre a mordomia da ação social da igreja, conscientizar-se da mordomia dos crentes na igreja local. E essa lição ela vai nos trazer um grande despertamento para os nossos dias em relação a valorizar a igreja local, a mordomia da igreja local. Eu quero ler com você até a introdução, que eu sempre faço um comentário em cima dela. A introdução da nossa revista vai dizer o seguinte: a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nessa lição, refletimos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guia neste estudo. A igreja, a palavra igreja, né, de eclesia, do grego, né, tirados para fora. A igreja foi formada por pessoas. Eu costumo dizer que a igreja é o local onde reúne uma comunidade, a comunidade igreja, né? Não estou aqui falando de rótulos de dominação, Assembleia Batista, Metodista ou outros. Estamos aqui hoje falando nessa lição a respeito das igrejas locais, daquelas que congregam as pessoas, reúnem vidas para no intuito de adorar a Deus, congregar e servir a Deus. O que a lição vai tratar nesse domingo vai tratar justamente da moral e da ética dessas pessoas. Como você adorar e prestar um bom culto ao Senhor. Vamos estar falando de dons espirituais e outras características do valor da igreja. Também despertando aqueles que desprezam a igreja, deixam por qualquer coisa. Então nós vamos tratar desse assunto e você vai tratar na sua sala de aula.
O ponto 1 da solução vai falar da mordomia dos bens espirituais, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. No início do versículo, no início do livro, vai dizer assim, que ao longo dos séculos, Deus confiou a programação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos atrás, antes de Cristo, Deus falou por intermédio de Moisés, dali foi surgindo, tempo depois, por intermédio dos profetas, a partir daí foi por intermédio de Samuel até Malaquias, e daí em seguida passou a ser proclamado por Jesus, e em diante passou a ser proclamado pelo discípulo e também agora pela igreja local, pelos pastores, evangelistas, discipuladores, aqueles que discipulam as pessoas através da palavra de Deus. É bem certo que Marcos vai dizer, quando Marcos diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos está dando a ordem de discipular. Marcos está dando uma ordem para que a igreja avance. A igreja, na verdade, ela não foi convocada, ou a igreja não foi traga a este mundo por Cristo. Cristo não formou a igreja apenas para ficar dentro de quatro paredes. A igreja foi chamada, por isso a palavra eclesia, chamados para fora. A igreja foi chamada para discipular, para formar mais pessoas. Através de uma pessoa se forma mais outra, assim vai formando mais outra, assim vai discipulando. E daqui a pouquinho temos uma igreja formada. A instituição chamada igrejas, né? Que, na verdade, não estou dizendo de templos, templo, quatro paredes. Eu estou falando de igreja. Eu, você, aquela igreja que forma a igreja. O templo é apenas um local onde se reúne. Mas o que nós devemos separar é templo de igreja. A igreja é onde se forma pessoas no seu caráter, no seu âmbito social, e as pessoas aprendem a conviver. As pessoas vão dentro da palavra aprendendo a adorar a Deus. No culto, a pregação, o ensino da palavra, a igreja vai sendo discipulada, as pessoas vão ser discipuladas. O ponto 2 da mordomia na evangelização e no discipulado, que eu acabei de falar agora, uma das maiores formas de exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar. Precisamos ter frentes evangelísticas ou frentes missionárias que levanta mais esse poder de ganhar almas. Uma igreja que não evangeliza, que não tem missões, que não faz a obra de Deus, ela é uma igreja que está faltando um aspecto importante dela. Um dos maiores aspectos de uma igreja para se gerar vida é através do caminho da evangelização. É através da secretaria de missões, através do meio da juventude que evangeliza, do trabalho de missões que existe com as irmãs, com os jovens e todos os departamentos. A igreja ela não tem um departamento de missões, todos os departamentos são evangelísticos, todos precisam ganhar. Quando Marcos vai dizer, quando Jesus vai dizer em Marcos, ide por todo mundo, ele dá uma ordem universal. Essa ordem universal ela abrange a todo mundo. Ela abrange um contexto geral. Não tem o novo convertido, não tem o velho convertido, não tem o pastor, não tem o missionário. Toda a igreja, ela se torna um membro do campo de evangelização. Claro que existe aqueles que se acham impossibilitados. Acham que não tem condições de ganhar uma alma. Acham que não tem condições de gerar alma. O que nós devemos entender, principalmente que nós vamos passar para a nossa sala, que quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. Pastor ele cuida, apacenta, mas a obrigação de trazer ovelha, de gerar ovelha, é da ovelha. Uma vez salva essa ovelha, ela tem que passar a proclamar, ela tem que passar a dizer que Jesus cura, liberta, transforma a pessoa e leva para o céu. A mordomia da evangelização, ela está no despertamento das pessoas a entender que a partir do momento que eu levanto a mão e eu aceito Jesus como Salvador, agora eu tenho uma obrigação, não é nem um mero ofício, não é nem uma mera questão de dizer assim, eu vou ali falar de Jesus para alguém, não, eu tenho uma obrigação de a partir desse momento comunicar, falar que Jesus salva. Eu tenho que passar aquilo que eu conheci, que me discipularam, agora eu tenho que transmitir a outro. Eu não posso guardar comigo aquilo que eu ganhei ao longo dos tempos na presença de Deus. Agora eu preciso proclamar, eu preciso avisar, eu preciso dizer que Jesus salva, que Jesus cura as pessoas. Então o campo da evangelização na igreja, ele é muito importante. Timóteo vai dizer, devemos evangelizar a tempo, proclamada a palavra, proclamada a tempo e fora de tempo.
Não existe uma ocasião, uma data específica, um horário para se falar de Jesus. Jesus você se fala em todo momento oportuno. Em todo momento que surge uma brecha, surge uma oportunidade, eu preciso pregar esse evangelho. Mas eu tenho que pregar aquilo que eu costumo viver, aquilo que eu tenho como experiência na minha vida, é que eu tenho que transmitir às pessoas. A partir desse momento aí, eu começo agora a gerar vidas. Eu saí daquele mundão ali, Jesus me libertou, alguém me discipulou e me ensinou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora eu tenho que chegar até os meus, tenho que chegar até os meus amigos, chegar até as pessoas e transmitir a elas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Dentro do paralelo da evangelização, tem de ser discipulado, não há fundamento da fé, perseverança, fidelidade, maturidade cristã. Isto é, aquelas estatísticas missionárias revelam que existe firmamento. As pessoas que são discipuladas, elas são muito mais firmes. É claro que existe aquelas que que as pessoas chegou, pregou, lançou a rede e deixou para lá. Não, nós estamos falando do discipular. Pegar uma pessoa, tratar com ela, levar até o caminho do Senhor, carregar ela, mostrar o caminho, e a partir do momento que ela começa a andar com os próprios pés, ela passa a gerar outro. Ali ela vai gerando outro. O caminho da evangelização é vidas enviando vidas, pessoas enviando pessoas. Então eu tenho que gerar para que aquele que eu gerei gere outro, e eu passo a gerar mais outro. A geração tem que continuar. Só vai continuar a igreja enquanto tiver pessoas que se levantam para proclamar esta palavra, para discipular, para ir nas favelas, para ir nos bairros, nas casas, sentarem e discipular alguém. A igreja é formada através desse ministério. O ministério familiar, o ministério do evangelismo, o ministério do culto no lar, o ministério do ensino bíblico, dos círculos bíblicos dentro das casas. Esse ministério foi que formou as igrejas. Através dessa formação dos ministérios bíblicos dentro dos lares, se sai uma igreja formada. Aí é obrigatório alugar um templo, comprar um local, construir um templo, porque já não vai caber mais dentro das casas. Muitas igrejas começaram dentro dos lares. Na igreja primitiva, se começava nas tendas, nos locais, nas casas, os cultos eram nos lares, até que tinha que trazer para as tendas, aliás, trazer para as tendas depois, porque já estava ficando pequena nas casas. As pessoas iam ao evangelismo. Então essa era a necessidade. Hoje, nos nossos dias atuais, pouco se fala na evangelização dos lares. A evangelização nacional, a evangelização pessoal, a evangelização do bairro, a evangelização da localidade. Pouco se fala disso. Mas nós precisamos despertar esse desejo, esse sentimento em nós de queremos evangelizar. As pessoas, para permanecer em Cristo, elas precisam ser evangelizadas, discipuladas. As pessoas que às vezes vão ao culto e aceitam Jesus ali, ou numa festividade, ou numa noite de louvor, a tendência delas ficarem firmes é muito menor do que a tendência de quem foi discipulado, de quem teve os primeiros passos. O que acontece em muitas igrejas? Muitas igrejas jogam a rede num culto evangelístico, jogam a rede num culto de missões, num culto de jovens, jogam a rede num trabalho de louvor. Aí aquela pessoa aceita Jesus, começa a frequentar os cultos, não é discipulado, não passa para uma escola dominical, não passa para um curso. Aí daqui a pouco ela está sendo batizada e daqui a pouco ela está desviando. Porque ela não teve raiz, ela não teve base bíblica, ela não teve um discipulado. Infelizmente tem igreja por aí que ela só quer saber do número de pessoas para ser batizado, para comunicar e fazer status daquilo ali. Dizer assim, estamos batizando tantas pessoas, 100 e tantas pessoas, 50 e tantas pessoas, oxalá que consigamos batizar mas que esse venha ficar firme. Consigamos ter uma vida descendo as águas, mas que seja uma vida totalmente preparada. Não podemos lançar mão e jogar de qualquer jeito uma pessoa que ela não está preparada, não está discipulada. Precisamos ter discipuladores dentro da casa de Deus, que discipulam com amor e carinho. Um outro texto da nossa lição, outro título da nossa lição aí também, é mordomia nos usos dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo.
a Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Pastor, mas o que é isto? Dons espirituais que Coríntios vai relatar, né, são os dons que é dado à igreja, os dons do Espírito Santo. Todos esses dons são dados como forma de poder à igreja, mas são dados especialmente aos salvos. Cada um administra os dons como recebeu, né? Como bons despenseiros da obra de Deus, da multiforme graça de Deus, diz Pedro. Cada um tem que administrar o seu dom. Aquela pessoa que tem o dom de ensinar, o dom de dar, tem vários tipos. Nós estamos falando aqui dos dons ministeriais, dos dons dentro do Espírito, a qual recebemos. Agora, as pessoas têm que saber o bom uso desses dons. Não é usar os dons para o seu benefício próprio, ou para se autopromover, ou para status, dizer que eu sou bom nisso, Deus me deu dom para isso, não me deu. Não. Há pessoas que, infelizmente, receberam dons, mas não sabem cuidar dos dons que Deus lhe deu. Dos dons, da capacidade espiritual, psicológica, mental que Deus tem dado à igreja. Você pode imaginar alguém que toca com beleza, toca de ouvido, toca a maravilha. Ele não pode usar desse movimento, desse presente que Deus deu para seu uso pessoal, para se autopromover, se achar melhor do que o outro. Não. Os dons são para uso, benefício, para edificação da igreja. Coríntios, na Bíblia, a orientação para o correto dos dons. Por esse motivo, a Bíblia fala também dos dons, né? Outras coisas também que nós vamos falar de Coríntios, falando dos dons espirituais, na questão da profecia, dom de línguas e outros tipos de dons que existem. E a lição vai trazer também sobre os movimentos que acontecem na igreja. Do aviãozinho, da corrida, do reteté, chamado reteté, que existe por aí. Não é bíblico, não é dons que existem na Bíblia, isso aí não é dom. Às vezes alguma pessoa, na sua ignorância, na sua santa ignorância, vai relatar que eu tenho o dom do sapateado, o dom do marchar, o dom do... não é dom. Não é dom. É uma expressão física da própria pessoa. É um sentimento, eu relato, não como verdade absoluta, mas eu relato como um sentimento de alegria do corpo. A alma está alegre. A alma está no momento que o poder de Deus está sendo derramado na igreja, que a alma está alegre, a pessoa se leva naquilo ali. Então as pessoas deixam de levar. Há aqueles que glorificam, falam em língua, profetizam, mas caladinho parado no seu canto. Já aqueles que não aguentam, ele tem um mover dentro dele, e ele sai correndo, ele pula. Não podemos criticá-lo, mas também não podemos dizer que é um dom da Bíblia, que é um dom dado por Deus. Não, aquilo ali, ele tem isso dentro dele. Eu também não julgo como meninice, como alguns até relatam, como infantilidade. Então eu discordo. Eu discordo em alguns pontos. Eu concordo da seguinte forma, que é uma emoção da pessoa, um desejo da pessoa fazer aquilo, é a vontade dele de correr, a vontade dele de extrapolar, a vontade dele de sapatear. Aquilo ali deixa ele levar. Não que aquilo ali para mim não é pecado, porque existe pecados por aí que são muito mais graves, são pecados por aí que desabona a conduta do cristão. Esse tipo de pecado não, esse pecado aqui edifica, deixa a pessoa alegre, né? Se formos tratar como pecado, ele deixa a pessoa alegre. Jesus não vai condenar ninguém porque sapateou, porque rodou, porque pulou. Então, não, nós não podemos ser também tão críticos e severos nesse ponto. Não podemos, porque senão, o que acontece? Toda vez que trata desse assunto dentro da igreja, há um esfriamento espiritual. Parece que as pessoas ficam tristes. Parece que as pessoas caem o movimento pentecostal, nesse sentido de rodar, gritar, pular, esse negócio tudinho, está tão alto dentro das igrejas que quando alguém ouve falar alguma coisa contra esse movimento, cai como um balde de água fria nas pessoas. As pessoas começam a interpretar mal. Então, eu prefiro tratar isso aí como um desejo da própria pessoa. Quer pular? Pule. Davi dançou, Davi pulou para lá, Davi veio para cá. Era um desejo dele, não é que Deus estava... Era um desejo dele, alegria pela vitória conquistada. Então, eu entendo que esse mover é um desejo da alegria do coração, a alma jubilando pela presença de Deus que está ali naquele momento. Mas lembrando, todavia, não é dom. Não é dado como dom, não.
tá? E isso nós devemos entender e trazer dentro do nosso coração que isso não é dom. Um outro ponto também da lição vai falar sobre a mordomia da ação social na igreja. A igreja precisa ter ação social na igreja, precisa ter ação social. Aquela ação que ajuda os domésticos na fé, né? Que vai ajudando as pessoas que precisam. As pessoas precisam ser ajudadas, então a igreja tem como obrigação de ter essa provisão. A igreja primitiva, todavia, ela tinha recursos e tinha, o celeiro estava sempre cheio. Por isso Malaquias vai mandar trazer o dízimo à casa do Senhor para que haja mantimento e para que o celeiro esteja de fato. Naquela época a igreja tinha tipo um armazém, era tudo guardado ali e as pessoas vinham ali, iam evangelizar e levavam o que de comer. Meu irmão, não basta simplesmente você dar palavra, dar oração, louvor na casa de alguém. Tem pessoa que está com fome fisicamente, não a fome espiritual, a fome física. A igreja precisa ter um alimento, precisa ter um celeiro, precisa ter a campanha do quilo, precisa ter arrecadação do quilo, precisa ter alguma coisa que faça o departamento de ação social ter uma visão. As pessoas estão passando por grandes crises e às vezes a única porta que se tem para bater é a igreja. Então eu concordo que a igreja tem que ter um cadastro de pessoas que dependem disso aí e ajudar. A Bíblia nos manda ajudar primeiro os domésticos da fé. Precisamos olhar dentro das nossas casas, se dentro da casa de Deus, se existe algum tipo de pessoas necessitadas dentro da igreja. Às vezes a igreja tem alguém e a gente não está sabendo. Então primeiro vamos saber se dentro da nossa casa tem alguém que precisa de ajuda. O ponto 2 diz que o apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons e dá ênfase ao ministério de socorro aos pobres e carentes. O apóstolo Tiago dá início à sua carta e já afirma a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção. Essa, para Tiago, na visão de Tiago, era a verdadeira religião. Está visitando os órfãos e as viúvas e está proclamando a palavra de Deus e se guardando da corrupção. Isto porque naquela época as viúvas que não tinham seus filhos homens para trabalhar e sustentá-lo, a igreja abraçava aquela viúva ali. Principalmente porque era viúva de obreiro, viúva de pastores. Então tinha que ter a igreja dando um respaldo àquilo ali. Precisamos, com carinho, voltarmos ao lado da igreja primitiva, da ação social que a igreja fazia naquela época. Também um outro ponto nosso aqui, que nós vamos discutir dentro disso aqui, é a mordomia dos crentes locais. Aqueles que congregam, né? O texto vai dizer assim, é grande o crescimento dos desigrejados. Não temos espaço aqui para detalhar. Os desigrejados, ou aqueles que estão sem igreja, aqueles que não querem compromisso, mas não se desviaram, né, entre aspas falando, mas estão sem igreja. E esses precisam congregar. É um dos perigos que se prega por aí, que não precisa mais se unir a uma igreja, estar ligado a um corpo. Não, isso é um perigo. Precisamos sim estar unidos para manter a comunhão acesa, a comunhão viva, a comunhão permanente. A igreja precisa estar arraigada mesmo, a igreja precisa estar unida. A igreja primitiva ela tinha tudo em comum, ela se unia e desejava o dia dessa união para sentar e partir o pão, e significava comunhão. Então aqueles que estão desigrejados precisam urgentemente arrumar uma igreja, um local para se reunir, um tempo para adorar o Senhor, um pastor para ser pastoreado e adorar o Senhor. E também aqueles que estão na igreja, eles precisam entender isso aí a cada dia mais. Líderes que estão com mordomos, pastores das igrejas locais com mordomos, que estão diante de Deus pelas almas que são confiadas. Os pastores têm que dar conta das almas. Precisamos apresentar essas almas, os líderes, não estou dizendo aqui só de pastores, a liderança em geral precisa aprender a cuidar melhor dessas ovelhas. Cuidar daquelas ovelhas que ora necessitam de um cuidado especial. Então, meu querido líder, meu querido pastor, a responsabilidade é essa. Porque eu vos dei exemplo para que como eu vos fiz, façai vós também. João capítulo 13, versículo 12 vai dizer, eu vos dei exemplo. Então, assim como Jesus foi um líder exemplo, dando exemplo aos seus liderados, todo líder tem que aprender a dar exemplo na sua sala. O líder tem que dar exemplo.
Ele tem que ser o cabeça, ele tem que ser o pontual. O líder não pode estar chegando depois de seus liderados, tendo palavras de baixo escalão, nervosismo, se estourar fácil. O líder ele tem que ser temperado. O líder ele precisa aprender que na medida que foi levantado como líder, agora ele é o exemplo de sua sala. E através do seu exemplo ele conduz muitas pessoas a Cristo. Esse é um dos grandes segredos que precisamos de ter dentro da igreja. Tem aqueles também que são membros e tem aqueles que são congregados, né? A igreja ela é formada só de congregados. Como tratar esses congregados? Os congregados são pessoas normais. Não podemos assim fazer uma discriminação dos congregados, afastando da gente. Nós precisamos trazer eles para perto da gente. O reino de Deus é conforme a sua capacidade. Vai chegando as pessoas, tem aqueles que estão se acertando a sua vida ainda, estão tendo alguns princípios que estão vencendo, então eles precisam entender esta mudança. Dentro dessa mudança, a gente vai trabalhando, visitando os enfermos, orando as pessoas e assim trazendo mais pessoas a estar dentro da casa de Deus. Um dos pontos da nossa revista vai falar que precisamos ter a bacia para o lava-pés que Jesus ensinou, que é a chamada humildade. Jesus nos ensinou humildade. Líderes que não têm humildade, ele não consegue agregar a pessoa para perto de si. Ele vai afastar as pessoas. Ninguém pode ser considerado maior do que o outro no reino. O reino de Deus é formado por pessoas de igualdade. Pessoas que têm humildade e humildade. Simplicidade. Que o outro cresça e que eu diminua. Mas que possamos entender que ninguém é melhor do que o outro. No dia que pegarmos a bacia da humildade que Jesus ensinou e a toalha, nós vamos entender o que é o símbolo da humildade. A ponto de você se curvar para cuidar de alguém. Ser líder é ser humilde, é ter a simplicidade de atender as pessoas. Não é querer ser melhor do que as pessoas. A mordomia da igreja, ela nos ensina que devemos dar honra ao nosso ministério. A igreja que você congrega, você precisa valorizar a igreja que você congrega. Quantas pessoas, se por qualquer coisa, estão abrindo mão, falta culto, deixa tudo à mão, às vezes são instrumentistas, às vezes têm funções da igreja, são pastores, são líderes, e do nada deixa para lá, não dão uma satisfação, não faz isso. A Bíblia diz, não abandoneis as vossas congregações, como é de costume de muitos. Quantos fazendo a obra do Senhor relaxadamente, e tem o cargo de líder. Mas a obra de Deus na vida dele vem em último plano. Assumiu o seu compromisso, mas a obra vem depois. A obra não é uma prioridade na vida dele. As coisas materiais é prioridade. Mas a obra de Deus não é prioridade. Precisamos colocar do mesmo jeito que colocamos as nossas prioridades, a obra de Deus também precisa ter prioridade na nossa vida. Não quer dizer que ela tem que ser a primeira de tudo e você esquecer sua família e outras coisas, como foi semana passada falado. Na lição passada nós falamos que a igreja começa em casa, que a prioridade é família. Mas a igreja ela está no nosso circuito, ela está no nosso caminho. Então ela faz parte da nossa prioridade. Eu não posso, por qualquer coisinha, abrir mão. Eu falei esses tempos que nós estamos com a geração de pessoas tão cansadas, de tão desanimadas, que a obra vem sofrendo. Aí Deus confia no soldado, o soldado não está no seu posto. Confia no obreiro, o obreiro não está no seu posto. Precisamos despertar isso na nossa sala, que a igreja local, ela precisa de pessoas que se dispõem a tê-la como prioridade no seu dia a dia, na sua agenda. Esta é a igreja, é a mordomia da igreja. Na nossa conclusão, nós vamos ler a conclusão aqui, a conclusão diz o seguinte, a mordomia da igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Eu finalizo com isso. Com esses pontos aqui agora. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria
e valorize a igreja que você congrega ou a igreja local. Ok? Essa é a nossa lição. Que Deus possa lhe abençoar cada vez mais. Não saia sem deixar o seu like, o seu comentário, acrescentar para nós aquilo que você pode contribuir para a nossa aula. Quem sabe você tem um comentário aí que acrescenta dentro dessa lição de hoje. Eu gostaria de ouvir e poder te responder se houver alguma pergunta. Ou também contribuir com o seu questionário aí, com o seu acréscimo, sua verbalização. Ok? Deus te abençoe. Tenha uma excelente aula e eu te aguardo na próxima semana.